Muito bem, boa noite a todos. Quero primeiramente agradecer a todos pelas suas orações. Se não fosse por elas, certamente, eu não conseguiria estar aqui em pé nessa hora. Hoje é dia 19, não é isso? Então, tem 30 dias que eu estava fazendo o meu segundo tour pelo hospital, Fiz um primeiro começando no dia 10 de maio, de que dia? Eu já estou perdido, eu esqueci até o mês, foi 10 de abril, fiquei lá até dia 18 de abril, eu fiz a cirurgia no ombro no dia 18, dia 19, fiz a cirurgia dia 17, saí dia 18, dia 19 eu resolvi voltar, estava muito monótono a vida, falei, não, vamos voltar, que lá é mais legal. E aí voltei, mas eu vou contar mais detalhes dessa história daqui a pouco, mas eu quero agradecer as suas orações, foi realmente um mês com muita aventura, Eu não imaginei que... Eu gosto de aventuras, de esportes radicais, não achei que a aventura ia ser desse jeito, Mas quero agradecer todo o seu empenho, o seu cuidado, todas as mensagens que eu recebi e tudo que vocês fizeram, diante de Deus para que pudesse estar aqui hoje. Muito bem, deixe sua Bíblia aberta em Romanos 8. Romanos 8. Nós vamos ler uns versículos de 26 a 30. Romanos 8, de 26 a 30. Esse trecho, ele faz ainda mais sentido para mim agora, depois do mês de abril. Ele faz bem mais sentido para mim. Muitas coisas que eu já sabia, mas faz sentido quando você é obrigado, que a circunstância te obriga a vivenciar isso de uma forma mais pura, mais intensa. Então, Romanos 8, 26 diz lá: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos ter mais uma oração e assim darmos sequência à nossa reflexão de hoje. Senhor Deus, nessa noite, nesse momento, nós te louvamos porque o Senhor é Deus, um Deus cuidadoso, um Deus verdadeiro e que tem um cuidado inigualável conosco. Te louvo por tudo que o Senhor tem feito, pelo teu cuidado em nossas vidas, e que agora possamos refletir nas circunstâncias dessa vida e como o Senhor atua em meio a essas questões. E te louvo porque estamos aqui, podemos estar aqui em condições de ouvir a tua palavra, de refletir nos teus princípios. E aqueles que não chegaram por várias questões, por vários motivos, dificuldades, obstáculos, que o Senhor os abençoe também onde estão e dê a eles também a conquista e a vitória sobre as questões que eles enfrentam e precisam do teu apoio, do teu auxílio nesse momento. Continue conosco aqui, abra nossas mentes e corações para que uma grande obra o Senhor faça em nossas vidas. É isso que pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, Romanos, aqui esse trecho de Romanos do capítulo 5 até o capítulo 8, fala um pouco sobre a nova vida com Cristo, quando alguém crê em Jesus, entrega a sua vida a Jesus, e vai até, e o que a justificação, essa entrega a Jesus, o que essa justificação faz?
Se somos pecadores, o livro de Romanos diz no capítulo 3 que somos pecadores e precisamos, carecemos da glória de Deus. E quando nós entendemos o caminho da salvação, entendemos que Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando entendemos isso, aplicamos isso, Deus nos coloca como justificados, não pelas nossas boas obras ou próprias condições, mas pelo fato do Cristo Jesus ser o único justo, o único que por si só pôde cumprir toda a lei. Deus nos declara justos diante dele por causa de Jesus, que passa a habitar em nós. Então, a nova vida e a justificação pela fé é o assunto que está entre o capítulo 5 de Romanos e o capítulo 8. E a justificação, ela produz guerra. A justificação, a conversão, a nova vida é uma vida de batalha, uma vida de guerra, principalmente a guerra entre a sua carne e as coisas espirituais. É uma batalha, é uma guerra, e tudo no mundo vai cooperar ao contrário, vai atuar contra o seu desenvolvimento de nova vida, o seu desenvolvimento diante de Deus. Então é uma guerra. Então, após ser justificado, desfrutar da nova vida e a guerra contra a natureza pecaminosa, todo o apoio que nós precisamos, Deus dá. É interessante que aqui nesse trecho que a gente leu, mostra ali uma parte que o Espírito Santo faz, mas que mostra uma completude do plano de Deus. Que ele fala no versículo 26 que o Espírito Santo ele nos assiste, nos auxilia nas nossas fraquezas. É interessante que ele fala que nós não sabemos orar como convém. Às vezes nós não sabemos explicar para Deus, não que Deus precise de explicação, mas às vezes a gente nem sabe explicar o que está acontecendo. Às vezes você está de uma certa maneira que alguém pergunta, mas o que está acontecendo? Na verdade, você fala assim, olha, eu não sei nem te explicar. Se a gente não sabe explicar para alguém, que a gente está acostumado, imagina, explicar alguma coisa para o próprio Espírito Santo. Então o Espírito Santo nos assiste nas nossas fraquezas e ele fala que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que são esses gemidos inexprimíveis? Aquilo que eu não consigo expressar para Deus. O Espírito Santo que sonda o meu coração, ele leva isso que eu não consigo expressar e ele expressa isso diante de Deus. Olha a assistência que Deus dá. Olha o cuidado de Deus. Aquilo que até eu não consigo falar, o próprio Deus, no seu Espírito Santo, transmite isso com um gemido inexprimível. Aquilo que nós não conseguimos expressar, o Espírito Santo expressa diante de Deus. E a intercessão é grandiosa, é feita dessa maneira. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é Ele quem intercede pelos santos. Então, Deus tem a ciência de todas as questões, de todas as coisas. E aí ele fala no versículo 28, e nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa expressão, todas as coisas, ela é um objeto do verbo grego sunergei, que é o cooperar. Então, quando você lê aqui, uma das dificuldades de tradução da Bíblia é essa. Às vezes, nem sempre, 99,9% das vezes, a gente consegue compreender bem que a tradução é 100% completa e feita da melhor forma possível. Mas esse trecho, por essa expressão, todas as coisas, não ser o sujeito da frase. Porque se você perguntar como a gente fazia na escola antigamente, né? Você lê a frase, Deus coopera, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem coopera? São as coisas? Será se as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Será se os problemas que você passa, os problemas cooperam para o seu bem? Uma perda que você tem, um acidente que você sofre,
algo que acontece na sua vida, uma doença, algo, qualquer coisa, essas coisas cooperam para o seu bem? Na verdade, não. O que o texto grego aqui quer dizer é o seguinte: não são as coisas que cooperam. O objeto, o sujeito da frase aqui não são todas as coisas, mas é Deus. Deus coopera em todas as coisas para o seu bem. Porque se você ama a Deus e é chamado segundo o seu propósito, Deus vai agir em todas as coisas para o seu bem. Então, mesmo que todas as circunstâncias ruins aconteçam, mesmo que você fique doente, mesmo que você tenha péssimas notícias na sua família, mesmo que você perca o seu emprego, sofra um acidente, aconteça uma tragédia na sua vida, não são essas coisas que vão cooperar. Deus vai cooperar. É uma promessa dele. É um compromisso que ele faz. Ele vai cooperar em todas as coisas para o seu bem. Ele vai conseguir transformar algo que está sendo ruim. Ele vai fazer de que alguma forma aquilo sirva de algo bom para você. Ele vai agir em meio a essas questões. Então não são as coisas que vão cooperar para o seu bem. E a gente, quando leu todo o contexto, a gente entende, mas aqui até algumas traduções vão colocar dessa forma, que Deus age em todas as coisas para o nosso bem. Então é interessante, né? Então, as coisas não podem produzir qualquer progresso por si mesmas. As coisas, as circunstâncias não produzem nada por si só. Então a gente não pode achar que as coisas vão nos fazer algum bem. As circunstâncias não vão fazer nada, mas Deus vai agir nessas circunstâncias. E nós também, às vezes, tem um entendimento errado, como se a gente fosse super-herói, como se a gente fosse inatingível por problemas. Eu tenho Jesus, eu creio em Jesus, não quer dizer que nada vai acontecer comigo. Isso é uma falácia, isso não existe. O próprio Jesus fala, né, que a chuva vem para justos e injustos. Se acontece uma enchente na casa do injusto, pode acontecer na casa do justo. A questão é que Deus vai cooperar em meio a isso, para o bem daquele que o ama. Mesmo em meio à circunstância ruim, Deus vai agir. Então, todo mundo pode passar por isso. Não, essas coisas só acontecem porque fulano não segue a Deus, ou ele não lê a Bíblia, ou ele não faz isso ou aquilo. Não exatamente. Se você está vivo aqui, mora no planeta Terra, você está sujeito a qualquer coisa. Está sujeito a qualquer situação, qualquer circunstância. Então, é Deus quem põe ordem no caos. As circunstâncias não nos ajudam em nada, mas Deus põe ordem no meio do caos. As circunstâncias estão todas complicadas, mas nós amamos a Deus, confiamos nele, entregamos nossa vida a Ele. Ele vai cooperar conosco em meio a essas más circunstâncias e vai pôr ordem no caos. Então não são as coisas que vão fazer nada, mas o Deus Todo-Poderoso vai agir. Então esse versículo, se você tem a oportunidade de acessar a versão King James desse texto, vai deixar bem claro que estamos certos de que Deus age em todas as coisas, com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Então Deus coopera, porque Deus tem um plano. Deus quer o melhor para nós. Então não quer dizer que nós estamos entregues às circunstâncias, não. Estamos sujeitos às circunstâncias, mas o cuidado de Deus é presente, é firme, é concreto e a gente pode contar com ele. Então, esse texto define a forma como nós encaramos a vida e deve determinar como nós encaramos a vida. Então, a gente tem que ter em mente: eu vou ser levado pelas circunstâncias, vou me deixar levar 100% pelas circunstâncias, vou me entregar a todas as circunstâncias, ou vou querer renegar as circunstâncias,
ou eu vou simplesmente confiar, me entregar cada vez mais ao controle e ao poder de Deus para que Ele me guie, para que Ele me controle, para que Ele me sustente em meio a todas as circunstâncias? Porque Deus age em todas as coisas a fim de beneficiar todos os que o amam, porque Ele tem um plano. O plano de Deus não é que a gente passe por más circunstâncias, mas o plano de Deus é que a gente confie nele no meio das circunstâncias ruins, que a gente confie e dependa dele. Todos passam por sofrimentos, uns mais que outros. Talvez alguns de nós poderiam dizer aqui, não, a minha fé é maior do que a de Jó. E eu estou longe de falar isso. Agora, qual de nós passou 8% do sofrimento que Jó passou? Você lê o livro de Jó, você fica meio apavorado. Como é que esse homem aguentou isso? Como é que essa criatura conseguiu manter a sua fé intacta? Ele estava sozinho. Nem a esposa dele chegou uma hora que até ela desistiu. Falou, Jó, amaldiçoa a Deus e morre. Larga isso para lá, não tem condições mais. E Jó fala com ela, fala como qualquer louca. Se temos recebido o bem de Deus, também não vamos receber o mal? Esse entendeu Romanos 8:28 antes de ter sido escrito. Jó já tinha entendido essa mensagem, que Deus coopera com ele em todas as coisas, porque Deus o ama, e Deus tinha um plano para Jó, ele já tinha entendido isso, então ele manteve-se intacto diante de Deus, mesmo em meio ao caos. O que Jó passou foi o caos. Se a gente pudesse dar uma tradução para caos, a vida de Jó. Ele perdeu tudo. Foi abandonado, criticado pelos amigos, foi tudo que você imagina de tragédia, ele passou. E ele permaneceu com a sua fé e a sua confiança intacta. Porque ele já sabia disso, que Deus age em todas as coisas. Então, como eu mencionei, a gente tem que usar esse texto e esse princípio para a gente enxergar a vida de uma outra maneira. Você sabe a história do copo meio cheio ou meio vazio, não conhece? Como se tem um copo com metade, com água pela metade, tem duas visões, ou ele está meio vazio, ou ele está meio cheio. Questão de visão. Quem entendeu Romanos 8:28 vai entender o quê? Que o copo está meio cheio. Eu espero que quem já entendeu Romanos 28 não vai pestanejar. O copo está meio cheio. É melhor estar meio cheio do que estar 100% vazio, não é? Ah, mas isso é papo de gente otimista. Não, é papo de gente que já precisa ter uma visão da vida diferente, senão realmente você vai sucumbir às dificuldades. Eu, por muito tempo da minha vida, inclusive muito tempo da minha vida cristã, eu enxergava o copo só meio vazio. E depois que eu passei por um período muito difícil de depressão, que eu custei a sair dela, Deus me deu, eu passei por muitas derrotas, até que eu no fundo do buraco do poço, deitado de cabeça para baixo, Ele me deu um resquício de força para eu tomar uma atitude e eu consegui uma vitória. Essa vitória, Deus fez com que essa vitória retomasse as minhas forças e eu consegui enxergar o copo dali para frente como meio cheio. Mesmo que às vezes ele está menos da metade, mas eu falei, está melhor do que está vazio. Mudou o rumo do meu pensamento. E aquilo, o mundo mudou para mim. Mudou que eu comecei a admirar coisas que antes eu não admirava. Foi aí que muitas das vezes eu voltei a pedalar como esporte. E para mim era libertador pôr a minha bicicleta na terra, na estrada de terra, ouvir o barulho do pneu na terra. Gente, isso é mágico.
o som dos passarinhos no vento. Você começa a reparar e dar valor a coisas que ninguém presta atenção. Porque eu comecei a enxergar o copo meio cheio. E aí, vem o mês de abril. Tava tudo lindo. Já tinha uns 2 anos mais ou menos. Tava tudo maravilhoso. Tudo é festa, tudo é flores. Mesmo com as dificuldades, você vai levando. E aí no dia 9 de abril saiu para trabalhar com todo... Sabe que a minha vida, eu já falei com vocês que eu sou meio paranoico com o planejamento, né? Eu planejo tudo que eu tenho que fazer. E até quando algo pode acontecer, eu planejo. Eu sou paranoico. Se acontecer tal coisa, eu tenho que saber o que eu vou fazer. Lembra que eu falei isso na escola dominical outro dia, né? Se acontecer um acidente, o que eu tenho que fazer? Eu já sei, eu sou paranoico. Aconteceu um apocalipse zumbi, eu já sei o que eu tenho que fazer. Vai explodir uma bomba, eu sei o que eu tenho que fazer. Então, se eu sou assim. E aí vai eu trabalhar no dia 9 de abril, todo animado, todo feliz, sabendo, eu vou finalizar o meu trabalho na empresa no fim de maio. Junho estou livre para preparar a minha mudança, procurar um apartamento em Juiz de Fora. No máximo até entre 15 e 20 de junho, vou mudar. Dia 1º de julho, nova vida. Estava tudo certo. Saí meio-dia para trabalhar, eu tinha que entrar no serviço meio-dia e 12. Meio-dia e 5, eu descendo o trânsito parado, eu com a minha bicicletinha, entro atrás de um ônibus para pegar a parte esquerda da rua, um pouco distraído pensando nos planos. Meu pedal encosta no meio-fio, a bicicleta me projeta para o meio, mas eu sei cair de bicicleta. Eu penso nisso. Caí direitinho. O guidão virou, soltei e amorteci. Caí, ó, perfeito. Só que eu estava com uma mochila com 15 quilos nas costas. Aí a mochila eu falei, ah é? Você sabe cair? Eu vou te mostrar que eu sei quebrar ombro. E a mochila veio daquele jeito para cima de mim. Quebrou mesmo, quebrou um ombro e uma costela. Eu fiquei no chão. Primeiro, sabe qual que é a primeira coisa que eu pensei? Quando eu caí, senti meu ombro fora do lugar, eu pensei uma coisa, na hora, você não vai acreditar que eu pensei, mas eu pensei, meu plano foi todo para o espaço. Todo o meu planejamento acabou. Eu sabia que ia dar tudo errado ali, todo aquele plano que eu fiz, agora bagunçou tudo. E eu nessas horas, eu entro num estado de frieza e calculismo total. Na hora eu caí, olha você vai vendo como é que esse texto está fazendo sentido para mim. Eu estava entrando do lado do ônibus, eu caí e fui arrastado para debaixo do ônibus, com a bicicleta enganchada no meio da minha perna. Só que eu caí para a parte da roda de trás do ônibus, o farol estava fechado. Assim que eu caí, passou 3 segundos, o farol abriu. Sabe o que o ônibus fez? Foi embora, ele não me viu, o motorista não me viu. Eu falei, e agora se esse... Olha tudo que eu consigo pensar em tantos segundos. Você vê que sou muito paranoico. O guidão estava um pouco levantado. Eu falei, se esse guidão pegar na parte de trás do ônibus... Aí que meu plano foi embora mesmo. Eu empurrei o guidão um pouquinho para baixo. O ônibus passou. Eu falei, beleza, menos mal. O ônibus foi. E assim, olha para ver como é que... Romanos 8:28 é presente, como Deus age em todas as coisas. Primeira coisa nisso aí, se eu cair 1,5 metros para frente, eu caio na frente da roda do ônibus. Aí eu não estava aqui te contando essa história não. Deus agiu em todas as coisas. Podia ter sido pior, podia ter caído 1 metro para frente. Se eu erro uma pedalada a mais e caio 2 metros, 1,5 metros para frente, você não estava me ouvindo aqui agora. Deus agiu. Mas não apenas isso. Eu caí, assim, na mesma hora tinha um primo de Ediné de moto atrás de mim, ele já desceu da moto e veio me socorrer. Atrás dele estava o pastor Rodney lá, já parou o carro, ele estava lá só para me levar para o hospital. Ele já sabia.
E nisso veio 2 conhecidos meus do grupo de pedal que eu participo em Barbacena. Eles já na mesma hora, não esquenta a cabeça, não, eu vou pegar sua bicicleta, vou deixar no lugar ali guardado, você já vai para o hospital aqui. Em questão de 2 minutos eu já estava tudo resolvido para ir para o hospital. Deus agiu. Poderia ter que esperar SAMU, aí já viu, tem hora que o SAMU não coopera com você, mas Deus cooperou. Tudo bem, fomos para o hospital, ainda tive que guiar o caminho, que o pastor Rodney, ele é americano, não conhece nada em Barbacena, e ainda tive com o ombro latejando, eu vendo estrela, vendo Mickey Mouse, estava vendo tudo sem imaginar, estava delirando. Eu tive que mostrar para ele, falar para ele, não vira aqui, para aqui, vai para lá. Eu com um braço só, eu sou destro, não sou canhoto. Aí imagina, um celular no meu bolso, eu dentro do carro, a complicação, e liga para ele, Ednei, o negócio é o seguinte, eu caí, tal, pega isso, vai lá, vai para o hospital, tal, beleza. Então até aí Deus cooperou. Isso foi numa quarta-feira. Aí eu pensei, não vai possível que vai dar alguma coisa tão grave, isso vai atrapalhar tanto os meus planos. A Ednei chegou e falei, Ednei, meu planejamento foi para o espaço. Eu estou encucado com esse negócio dos planos. Eu estava com o ombro bagunçado, mas minha preocupação era outra. Chega no hospital, o médico que me atendeu, ortopedista, é conhecido meu de adolescência. Ótimo, eu sei que ele é um médico, além de conhecido, é um ótimo profissional na cidade, me deu um diagnóstico que eu não queria ouvir. Eu falei, não, isso deve ter saído do lugar. Eu falei, saiu do lugar, ele dá aquele puxão, grita e vai voltar ao normal em pouco tempo, meus planos continuam no esquema. Na hora que ele olha a radiografia, ele fala assim, aí aquele dele doeu. Ele falou, quebrou e vai ter que ser cirurgia. Eu falei, não, faz comigo não. Você vai ter que internar agora. Eu falei, não, faz isso não. E lá vai eu ficar lá agarrado 1 semana no hospital. E aí o que é interessante? Tem um médico em Barbacena que ele é conhecido como o entortador de pessoas, um ortopedista. Ele opera nesse hospital na sexta-feira, eu caí na quarta, imagina o pavor que eu fiquei. Se liberar essa cirurgia na sexta-feira, eu sofri com isso. Falei, não, esse homem não. Deus, deixa eu ficar aqui mais 1 mês, mas não deixa esse camarada pôr a mão no meu ombrinho, lindo. Não. Quando chegou na quinta-feira, ninguém falou nada de cirurgia, eu falei, beleza, eu estou livre. E foi. Deus agiu. Você vê que Deus está agindo desde a hora que eu caí. E assim foi. Fico lá e tudo mais, tendo que me virar sozinho, não deixar a Ednei ficar lá para me ajudar. Olha que absurdo. Deixaram lá com o braço enfaixado, fazendo tudo com a mão. Imagina eu comendo com a mão esquerda, pior que criança. Foi difícil, né? Mas consegui comer. Emagreci pouca coisa, né? Mas consegui me virar. E assim foram ocorrendo, até que chegou na terça-feira, eu fiz a cirurgia, na quarta eu tive alta, foi tudo certo. Chega quinta, na sexta-feira seria a confraternização lá em Carandaí, eu ia pregar na confraternização. Aí imagina, eu falei, já bagunçou mais ainda a vida. Eu falei, não, beleza, o ombro tá ruim, mas se eu tiver bom, falar eu consigo, né? Falar eu consigo e vai dar tudo certo. E após a cirurgia, o ombro doeu, você não tem ideia como esse negócio consegue doer. Puseram os parafusinhos, tudo bonitinho, apertaram, tudo certo, mas esse negócio doeu. Eu falei com o médico, me ajuda, me dá um negócio para esse trem parar de doer, eu não consigo aguentar isso não. Ele me deu um remédio fortíssimo e caro para burro. Eu falei, Deus do céu, como é que eu vou comprar um remédio nesse preço? Mas Romanos 8,28, Deus age. Apareceu gente lá disposto a me ajudar com remédio. Deus age. E estou tomando remédio, que a Edneia sabe, eu sou um médico formado, né? Minhas próprias convicções. Trabalhei em farmácia por 6 meses, então eu sei quase tudo de remédio, né?
O remédio me passou tramadol, estou tomando tramadol, mas a dor não passava. Eu falei, não, vou dar um outro jeito, vamos tomar um outro relaxante muscular, vamos tomar um paracetamol de 750, tudo junto. Esse trem tinha que parar de doer. E foi indo. Chega na quinta-feira, à noite, hora de tomar banho, que era difícil, que não conseguia mexer quase nada. Aí Diné me auxiliando, eu lá sentadinho no banquinho, né? Igual, tô lá. Aí levanto, de repente, aquela água quente, a minha pressão foi embora. E não me avisou. Nem me deu, falou, tô indo, hein? Eu senti a tonteira, falei, Diné, acho que eu tô ficando tonto. E fui embora. Despenquei. E tinha um gancho, aqueles ganchos que a gente põe para pendurar bugiganga dentro do box. Aquele gancho fez aquela obra-prima no meu lindo rostinho, né? Tão bem cuidado, trabalhado, né? Eu acordo 10 segundos depois com uma criatura gritando desesperada. Falei, que é isso, gente? Que é isso? Eu ajoelhado com a cara na parede. Falei, gente, que é isso? Eu falei, Diné, o que foi? Eu estava sentindo a boca. Eu falei, gente, que agora o negócio ficou ruim. Aí eu levantei. Quando eu olho para o espelho, irmãos, você vê a sua boca de duas vezes parcelada. Uma parcela aqui e a outra do lado de cá. Eu falei assim, misericórdia. E ela gritando, agora. Eu falei, agora alguém tem que manter a sanidade. Deus agiu em todas as coisas que Ele me fez manter a sanidade. O sangue jorrando, pensa filme de terror, sangue jorrando, uma boca para lá, outra para cá, outra gritando, eu todo molhado. Aí pensei comigo, e o ombro? Eu caí de novo. Falei, agora... Aí eu pensei, que dia é hoje? Hoje é quinta. Quem que está no hospital? Falei, agora eu não sei. Aí Diné apavorada, eu falei, não Diné, calma, faz o seguinte, eu vou sentar aqui, você me seca, pega a toalha, depois eu vou para lá, a gente vai pôr a roupa, me dá um pano que eu vou segurar aqui. Eu estava dando instruções para ela. Eu sou tão paranoico, nessas horas, comigo eu consigo manter a sanidade mental. E fui. Aí falei, Diné, pega a mochila, vamos pôr tudo de novo, eu não sei que dia que eu vou sair desse hospital de novo. Põe roupa, põe documento, pega carregador do celular, faz tudo, guarda tudo lá, chinelo e tal. E aí, meu pai, apavorado, falei, calma. Chama o SAMU, qual que é o número? Eu falei, SAMU não é esse. Não, que eu já falei com ela que ela tem que saber o número do SAMU, até que ela lembrou. Foi bom, né? Aí chega o SAMU, até os camaradas do SAMU olham pra minha cara, eu vi o olho dele arregalando, assim, gente, o negócio tá feio mesmo. Aí fizeram uma contenção, fiquei igual uma múmia, com a faixa aqui, com a oca, assim. Eles me perguntando para ela o que tinha acontecido. Eu chorando, falei, calma, eu vou te explicar. Aconteceu o seguinte, explicando tudo. E vamos para o hospital de novo. Lá vai eu de novo, tinha saído ontem, já tá eu de novo lá. Aí chega lá, duas médicas no plantão, sabe aquelas novinhas que saiu da faculdade anteontem? Falei, e agora? Se treinou sutura só em algum lugar. Falei, vai pegar minha boca, vai virar uma confusão. Falei, mas vamos ver. Eu pensando em meu ombro, não sei o que aconteceu com o ombro, não sei se os parafusos são do lugar, não sei de nada. Aí toda hora, e a Diné lá, ai, agora. Falei, calma. Até a médica, quem que está com o problema? É ele? Eu explicando para ela, não, é que eu caí, blá. Aí ela toda animada, preparou tudo lá, na hora que ela tirou a faixa, que ela não tinha visto, na hora que eu vi o olhinho dela assim. Eu falei, eu visei. Eu falei com ela, isso aí não tá fácil não. Ela falou, realmente, tá. Mas eu vou aproveitar, olha Romanos 8:28 aí. Eu vou aproveitar que tem um cirurgião plástico no plantão. Eu falei, glória. Eu fui lá, chamou o cirurgião plástico, ele chegou.
olhou, né? Muito sério, olhou, tal. Não, isso aqui a gente resolve. Eu falei, que ótimo, né? Aí tô lá. E lá que a costuração, aquela coisa toda, e puxa daqui, puxa dali. Que a boca daquele tamanho. Eu falei, e agora e o ombro? Vamos tirar um raio-x do ombro para ver se está tudo no lugar. Romanos 8:28, Deus agiu em todas as coisas, os parafusos estavam lá perfeitinhos no seu lugar. Eu falei, fugi do homem da sexta-feira, fugi dele, e volta para casa. Então Deus tem agido em todas as coisas, tem 30 dias, cicatrização está quase 100%, está um pouquinho inchado ainda, normal. Mas para quem viu isso aqui para lá, o parcelamento da minha boca de 2 vezes, você não ia ter ideia. Achar um cirurgião plástico numa emergência do SUS, isso é só Deus, meu filho. Ninguém faz isso não. De graça, não faz. Mas Deus age em todas as coisas. Para o bem daqueles que amam a Ele. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o tempo todo o povo... Foi engraçado na hora que eu estava esperando o cirurgião chegar para costurar a boca, né? As enfermeiras assim, passando assim, né? Que aquela cara assim, isso aí. Aí foi o cirurgião passar, costurar, eu fiquei lá esperando a alta, né? Aí cada hora veio a enfermeira, você deu uma sorte, hein? Olha... Cirurgião plástico aqui, muito raro isso. Você deu uma sorte, eu pensando sorte em nada, você não sabe de nada, filho. É Romanos 8:28. Não sabe de nada. Cada hora era um. Nossa, deu uma sorte, você deu uma sorte. Não dei sorte. Isso é o cuidado que o Deus Todo-Poderoso tem. Não porque eu mereço nada disso, mas é porque é promessa dele. E assim vai. 30 dias... Consigo andar sem tipóia, consigo comer igual um tiranossauro rex com a mão direita, não consigo pentear meu cabelo do jeito que eu queria, mas consegui comer com a mão esquerda, estou me virando. Mas o meu plano de mudar para cá, no dia que eu queria, ainda não foi. Esse não foi ainda, hein? Mas continuo confiando em Romanos 8:28. Então a gente precisa aprender. Então, como eu falo que, lembra que eu falei sobre planejar, que a nossa vida é como neblina, que a gente deve confiar os planos diante de Deus? Eu falei isso há pouco tempo atrás aqui. Eu tive que refletir sobre isso. Lembra que eu devo confiar no Senhor de todo o coração? Eu tive que fazer isso. E preciso continuar fazendo isso. E a gente precisa olhar a vida, olhando o copo sempre meio cheio. Porque existe um Deus que age. Um Deus que cuida, um Deus que se preocupa, e por mais que coisas ruins aconteçam, Ele mantém o controle, Ele mantém a sua atuação e a sua mão poderosa agindo. Então, irmãos, o tempo todo, o que eu acho que eu fiquei mais interessante, que eu poderia, se fosse certo tempo atrás, eu ia olhar toda essa situação, aí ia ficar, tá vendo? Não adianta nada, fica aí na igreja, faz isso, faz aquilo, mas na hora que precisa de Deus proteger, acontece isso. Eu poderia estar praguejando, mas o tempo todo eu falei, poderia ter sido muito pior. Poderia ter morrido antes, poderia ter passado em cima de mim. Mesmo se eu sobrevivesse ao ônibus, poderia ter caído na mão do homem que entorta as pessoas. Isso não aconteceu. Não peguei nenhum tipo de infecção, nenhum ponto meu inflamou, até o dentro da boca. Todo mundo fala, esses pontos da boca vai inflamar, com certeza, isso não tem jeito não, isso aí todo mundo falou isso. Nenhum ponto inflamou. Então, se eu não aprendi a entender, não aprendi Romanos 8:28 dessa vez, não se preocupe, Deus me daria outra oportunidade para ver isso. Porque você começa, eu já conseguia ver os lados mais coloridos da vida. Agora, gente, pentear o cabelo com as 2 mãos, isso é a glória. No momento eu não consigo ainda, porque o ombro não levanta. Mas você começa a dar valor até pequenos movimentos. Calçar o sapato, pentear o cabelo, comer,
tocar o violão, não consigo nem tocar violão, porque o violão tem que encaixar embaixo do braço, não vai. Coisas simples, bobas. E aí você tem que dar valor àquilo que você tem, que Deus tem te permitido conquistar e fazer. Porque te garanto, tudo poderia ser pior. Isso não tenha sombra de dúvidas. Ah, não tem como o negócio piorar? Tem. Ah, sim tem. Não duvida não. Se Deus quiser te mostrar que a coisa pode piorar, Ele pode até te mostrar. E não vai ser muito bom não. A experiência não vai ser agradável. Então, lembre-se disso. Romanos 8:28. Deus age em todas as coisas para o seu bem, porque Ele te ama, porque Ele tem um plano para você, Ele te chama a um propósito. Mesmo que tudo complicado aconteça, o Deus Todo-Poderoso se preocupa com a sua vida. Você é 1 em meio de bilhões, e Ele está preocupado com você. Ele preocupou com aquele rapazinho, baixinho, gordinho, lá de Barbacena. Cuidou dele com tudo que ele deveria, com tudo que ele podia. Isso, a história é longa. Tem a questão do INSS que eu nem contei, que eu tive que entrar no INSS, fazer perícia. Quem já precisou entrar no INSS dá vontade de chorar com aquilo lá. Aí todo mundo fala assim, e a perícia só consegue marcar com 60 dias, com 3 meses. Sabe quanto tempo a minha perícia foi marcada? 15. Aí foi tudo feliz. Romanos 8:28. Eu estava voando. Fiz a perícia. Não, tá tudo certo. Amanhã você pode olhar o resultado no site. Olhei o resultado no dia seguinte. Cadê que negócio está funcionando? Está faltando documento. Mas que documento? Eu levei tudo. Lá vai eu indignado no INSS. Não, acho que agora o Romanos 8:28, acho que agora falhou. Fui lá reclamar. Chego lá, atendente do INSS, fala assim, a sua mãe é fulano de tal? Eu falei, é. Eu fui vizinho da seu quando você era criança. Eu falei, é mesmo? O QI no INSS, gente? Quem que consegue um QI no INSS que você nem sabia? Eu não sabia quem que era aquela criatura. Ela sabia quem eu era. Sabe o que aconteceu? Resolveu o problema do INSS. Gente, isso é muita prova de que Deus tem cuidado de nós. E olha que eu nem estava precisando experimentar isso, porque eu já tinha isso em mente. Mas sempre é bom aprender um pouco mais, né? Mesmo que seja das circunstâncias mais difíceis. Então o que eu quero te encorajar nessa noite é realmente se submeta ao controle, à mão poderosa de Deus, porque você só tem a ganhar. Que mesmo que tudo de ruim aconteça, passe a enxergar a vida de uma outra forma. O copo está meio cheio. Que Deus age, Ele cuida, Ele atua, Ele abençoa, Ele evita que outras coisas piores possam acontecer, porque Ele te ama, Ele tem um plano para você, como Ele tem um plano para mim. Então eu não sei o que você está passando hoje, eu sei que poderia ser pior. Eu não sei o que você está passando hoje, mas sei que Deus tem a cooperação necessária e suficiente. Eu não sei se você está conseguindo expressar para Deus o seu sofrimento, mas o Espírito Santo te assiste na sua fraqueza e na sua debilidade de expressar. Ele leva isso diante de Deus, intercedendo por você. Quem faz isso? Só o Deus Todo-Poderoso. A única coisa que Ele quer é que você se entregue a Ele. Venha ao Pai, venha a Cristo, se entregue a Ele, simplesmente. É isso que Ele quer. É isso que eu tenho reforçado nesses dias. E agora eu consigo encarar ainda mais a vida de uma forma melhor, entendendo o cuidado e o controle de Deus. Se você precisa tomar uma decisão nesse sentido hoje, aproveite a oportunidade. Que eu sou uma prova viva que realmente Deus age dessa forma. Então, vamos refletir sobre isso. Feche seus olhos, curve sua cabeça, nós vamos concluir com uma oração, mas eu quero que antes disso, você pense. Eu não sei o que você está passando, não sei qual tem sido as suas lutas, a sua dificuldade,
Eu não faço ideia das complicações que você tem tido, eu não sei. Mas nesse momento, Deus está vendo, Ele sabe, Ele está atuando, já atuou, e ainda vai completar a obra na sua vida. A única coisa que Ele quer é que você se entregue completamente, que você creia no poder dEle, você creia naquilo que Ele pode fazer, que você creia em quem Ele é completamente, 100%. Se Deus está falando com você a esse respeito, você precisa hoje, olha, eu preciso realmente tomar esse passo de fé que eu ainda não tomei. Talvez eu já ouvi muito sobre Jesus, mas eu fico meio com o pé atrás, não quero assumir um compromisso, mas olha, eu te garanto que a melhor coisa que você faz é isso. Se você tem que tomar essa atitude com Jesus, que você ainda não tomou, que é ser justificado, perdoado e ter uma vida realmente transformada e segura nas mãos de Deus, e ainda não tomou essa atitude, eu quero orar por você, com o seu olho fechado, sua cabeça curvada, levante sua mão, quero orar por você, alguém. Você quer decidir, hoje eu vou assumir esse compromisso. Amém. Agora talvez você já creu, mas você está passando por tormentas, seja elas de qualquer que seja a natureza. Eu te garanto que Deus vai agir em toda essa circunstância, porque Ele te ama. Ele não te deixou sozinho. Ele continua presente, atuando, sustentando e evitando que tragédias maiores aconteçam. Ele só quer que você confie, permaneça confiante e comece a encarar as coisas de forma mais baseado na fé e não baseado no vento ao redor. Talvez você precisa tomar uma atitude nesse sentido também. Talvez você já creu, mas você precisa encarar as questões dessa vida debaixo do âmbito do controle de Deus e no âmbito que Ele vai agir, vai sustentar, vai cooperar com você em todas as coisas, porque Ele te ama e vai cooperar em todas as coisas para o seu bem.